Estamos na área com mais um Você Sabia? Hoje é dia de Santo Antônio, 13 de junho. Mas você sabia por que o Santo Antônio é tão famoso no Brasil, conhecido como Santo Casamenteiro? Também tem a história dos pãezinhos, né? Quem adquire os pães tem prosperidade. Você sabe de tudo isso? Não, né? Então, fique aí, nos acompanhe, que agora você vai ter mais um Você Sabia? Estamos na área, estamos aqui na igreja de Santo Antônio, no Mogi das Cruzes, e a Gazeta Regional veio conversar com o padre responsável aqui pela igreja para falar desse dia. Você sabia que é dia de Santo Antônio? Tudo bom, padre? Tudo bem. Então, tudo bem? Padre, explique para nós, muita gente conhece, muita gente não conhece. O que envolve a história de Santo Antônio? Por que ele é considerado santo casamenteiro? Muito bem, Santo Antônio é um santo querido por toda a população, né? São João Paulo II vai falar que ele não é nem de Lisboa, onde ele nasceu, e muito menos de Pádua, onde ele morreu, que ele é Santo Antônio do céu. Né? Então essa briga que existe entre portugueses e italianos é uma coisa que a gente precisa abolir, porque Santo Antônio é um exemplo para cada um de nós, é um santo muito querido, ao qual o povo acorre pedindo graças e pedindo bênçãos e ele atende. A questão do pãozinho de Santo Antônio, né, que muita gente fala, mas qual é essa história do pãozinho? Santo Antônio é um santo que, primeiro, né, ele passou por uma congregação que não é a que terminou a sua vida, franciscana. Ele passa pela mesma congregação de São Francisco de Assis, e ao passar por essa congregação ele aprende o ato da humildade, ser pequeno, se tornar-se pequeno, embora seja um santo de intelecto muito alto no seu tempo. Tinha muito essa questão de trabalhar na cozinha, então ele fazia pães para distribuir às pessoas que passavam necessidade, que tinham fome. Ele ensinava o dom da partilha, tão presente no dia de hoje, né? A gente fala do pão que alimenta, o pão que dá vida, mas o pão também que precisa ser partilhado. Não adianta nada eu ter um pão e não saber partilhar aquele pão que eu tenho. Que legal, essa história do pão. E muita gente aqui na igreja hoje, né, formando filhos, né, estão sendo distribuídos os pãezinhos já abençoados. Sim. Isso é um ritual que todo ano, nessa data, ocorre aqui na paróquia. Todo dia 13, né, e também todos os dias 13 durante o ano, nós celebramos uma missa aqui chamada missa votiva, porque não é o dia do santo. Mas por causa de ser dia 13, nós celebramos o Santo Antônio. Sim. Então também abençoamos o pão, tem o bolo de Santo Antônio, toda uma esquenta para a quermesse que nós fazemos. E essa história, por que ele é considerado santo casamenteiro, ou quem está querendo uma namorada, recorre? E tem aquele detalhe também, que não sei se é verídico ou não, que tem aqueles rituais de colocar o santinho de cabeça para baixo, que o pessoal fala que ajuda a colocar na geladeira. Como é que eles estudam isso? Bem, vamos começar pelas superstições, né? Colocar o santo no poço, de cabeça para baixo, pendurar o santo, tirar o menino Jesus. Você acredita que hoje tem até uma imagem chamada imagem de Santo Antônio? Rouba o menino Jesus, ele é solto da imagem. Então, rouba-se o menino para alcançar uma graça, para alcançar uma bênção. Coloca o santo na geladeira, faz tudo, coloca o santo no escuro. Não adianta de nada tudo isso. Isso é crendice do povo, tá? Santo Antônio é conhecido como santo casamenteiro por quê? Da onde vem essa fama desse santo tão querido de cada um de nós? Santo Antônio é conhecido como santo casamenteiro porque ele dava dotes às mulheres que precisavam, que desejavam casar-se. Porque naquele tempo existia uma lei que pessoas só podiam se casar se fossem da mesma classe social. Então, para se igualar às classes, Santo Antônio fazia com que aquela doação do dote chegasse até a mão da pessoa sem ela saber que ele estava fazendo aquela doação. As pessoas procuravam ele, pediam, ele dava um jeito e a coisa acontecia, né? Mas sem saber que era ele. Existe até um dos relatos que diz que ele escreveu, uma mulher procurou ele escreveu num papel dizendo assim: olha, o peso deste papel em moeda. E deu, e indicou ela para ir para um comerciante. Ela foi até esse comerciante, colocou na balança o papel de um lado, que a balança era de prato, né? Então de um lado da balança colocou o papel, e do outro lado a pessoa foi colocando moedas. E aquilo foi subindo, subindo, subindo. Demorou muito, né? Até chegar a quantia certa que era e parou. Estabilizou, equalizou, dizendo: esta era a medida.
para entender um pouco dessa, lógico, né? Não posso dizer para você, isso é verdade. Se você procurar na internet, hoje há vários relatos. Santo Antônio também é conhecido como aquele que acha as coisas perdidas. Aqui nós temos no Brasil a tradição de São Longuinho. Isso. Né? Em Portugal a tradição é justamente Santo Antônio. E aqui também, se nós rogarmos e pedimos que ele nos ajude com as coisas perdidas, ele acha também. Que legal, olha só, adoramos a explicação, portanto você ficou sabendo aí, brevemente, né, no breve relato aqui do padre, essa história do santo que hoje, né, é celebrado dia 13 de junho. E por que é celebrado no dia 13 de junho? O dia do falecimento do santo, o dia que ele faleceu. Né? O santo ou a gente celebra no seu nascimento ou na sua morte. No caso, nós celebramos então Santo Antônio e, para dizer, né, como é um santo muito famoso e tão conhecido de nós, que Santo Antônio, a gente fala sempre de casamenteiro, de achar as coisas, do pãozinho, da doação, da partilha, mas esquecemos aquilo que é mais importante. Santo Antônio pregava o Evangelho. Depois que foi exumado o seu corpo, a única coisa que estava incorruptível era justamente a língua do santo. Que falava de Deus. Então, a única coisa que ficou incorruptível do corpo foi só a língua. Legal. Tivemos, portanto, aí uma mini aula, né, religiosa, uma aula sobre o Santo Antônio. Você sabia?